Pronto, então vamos lá agora para a questão número 22. Vem comigo. Um banco emprestou R$ 200 mil entregues no ato, sem prazo de carência. O empréstimo foi quitado pelo sistema de amortização constante, SAC, em 20 prestações semestrais consecutivas. Nessa situação, se a taxa de juros do empréstimo foi de 1,5% ao semestre, então o valor da quinta prestação em reais foi de... Essa é gabarito ABCDE, calcular a prestação e marcar. Tá? Então vamos lá. Vou fazer inicialmente aqui de vermelho, através do saldo devedor, tá? Mas vamos preparar o terreno. A gente já viu aqui que é o saque, não é? É pelo saque. O valor é de R$ 200 mil. E são 20 prestações. Não é? 20 prestações. Então, eu vou imediatamente calcular a amortização. A amortização é o valor do empréstimo, portanto, R$ 200 mil, dividido em 20 prestações, né? Em 20 prestações. Corta aqui o zero, fica 20 mil por 2, a amortização de R$ 10 mil. R$ 10 mil. Ok? Bom, calculada a amortização, R$ 10 mil, se eu quero calcular a quinta prestação, vamos lá, todo mundo aí visualizando a tabela, linha 5, quinta prestação, eu preciso do saldo devedor na linha 4, não é isso? Após 4 amortizações, das 20, eu só devo 16. É ou não é? Eu só devo 16. Então, o saldo devedor na linha 5 vai ser de 16 amortizações. Sim ou não? Seria todas 20 menos 4 que você já amortizou. Então, 16 amortizações. Então, vê se você já acompanha, se eu fizer direto assim. Ó. O saldo devedor após 4 pagamentos vai ser 16 amortizações. Portanto, 16 vezes 10 mil. Ok? O que daria aí 160 mil, né? 160 mil. Ok? Entendeu, né? É o mesmo que pegar os 200 mil e subtrair 4 vezes 10 mil, né? 40 mil, né? Porque já amortizou 4. Ok? Bom, é sobre esse saldo devedor que a gente vai incidir a taxa de juros para calcular os juros da quinta prestação. Então, vamos lá. Prestação 5 seria a amortização, que é 10 mil, mais o componente aí dos juros, né? Quanto é os juros? 1,5%. Opa! 1,5%, 0,0, né? 1,5% de saldo devedor 4. 160 mil. Tá? Então, prestação 5 vai ser igual. Isso aqui, ó, se você fizer a conta, 1,5% disso vai dar 1.600 mais 800, 2.400, né? 2.400. Com mais 10 mil, 12.400. Então, está aqui a prestação 5, 12.400, letra A. Entenderam? Então, ó, nesse processo, eu calculo primeiro a amortização, aí eu vou para o saldo devedor anterior da prestação que eu quero, para poder, enfim, calcular a prestação. Tá? A outra forma de fazer é através da queda na prestação. Você calcula, vê, eu vou botar aqui o passo a passo do mesmo jeito, tá? Para você, faz de conta que a gente não fez nada ainda na questão. Então, você começa calculando a amortização,
Do mesmo jeitinho, ó, tá vendo? Ó? Essa amortização vai dar igual a 10 mil, tá? Depois da amortização, você calcula o juro da primeira linha, o J1, que é o juro sobre todo o empréstimo, porque na primeira linha você não amortizou nada ainda, né? Você vai amortizar agora. Então você vai calcular aqui, ó, 1,5% de todo o valor do empréstimo, 200 mil, tá? Esse J1 vai dar quanto? 2 mil, 3 mil, né? 3 mil reais. 3 mil reais. Ok? E aí, ó, com a amortização e o juro aqui, ó, você calcula a primeira prestação. Vai ser 10 mil mais os 3 mil. Ou seja, a primeira prestação é igual a 13 mil. Tá? Aí você vê quanto é que cai em cada prestação. Cai os juros sobre o que você está devolvendo. Sobre a amortização. Não é? Cai toda vez aí o quê? R$150. Não é isso? 1,5% na amortização. Então vai cair aí R$150. Ok? Muito bem, então para calcular a quinta prestação, eu parto da primeira, que é 13 mil, e raciocínio. Da primeira até a quinta, serão 4 quedas. 4 de 150, que vai dar 600. Então, 13 mil menos 600, 12.400. Não é? Ok? Então, de um jeito ou de outro. Eu acho o lado esquerdo mais simples, o vermelho, né? Mas fique à vontade aí para fazer como você preferir, como você já está acostumado de repente, né? Ou como você entende melhor. Tá certo? O fato é que você precisa entender a dinâmica. Isso não pode abrir mão. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, aí você tem várias questões do saque, tá? E agora a gente vai passar para algumas questões com o SAF, para a gente fixar melhor agora o sistema de amortização francês, tá? Vamos lá? Questão 23. Com relação a sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos, julgue o item a seguir. 23. Situação hipotética. Marcelo contratou empréstimo de R$380 mil em uma instituição financeira que adota o sistema de amortização francês. O valor foi entregue no ato. Não foi concedido prazo de carência para o pagamento, a ser feito em 5 prestações anuais consecutivas e iguais. A primeira prestação vencerá 1 ano após a tomada do empréstimo, sendo a taxa de juros de 10% ao ano. Assertiva. Nessa situação, considerando-se 0,62 como valor aproximado para 1,1 elevado a menos 5, é correto afirmar que Marcelo pagará menos de R$95 mil de prestação. Bom, vamos lá. Vamos marcar aqui o que é importante para a gente começar a raciocinar, né? Primeira coisa que ele falou é que o sistema é de amortização francês. O que é que caracteriza isso? Prestações iguais. Prestações iguais. Não é amortização, prestação. Tá? Tranquilo? Quando ele diz que a primeira prestação vencerá 1 ano após a tomada do empréstimo, está caracterizando uma série pós-antecipada, beleza, tudo tranquilo, está tudo bem favorável aí, não é? O valor do empréstimo é de 380 mil, serão 5 prestações, né? 10% ao ano. E ele deu essa informação, não é? 1,1 elevado a menos 5 é igual a 0,62. Tá? Então,
Vou virar aqui para a gente ter mais espaço. E vamos começar anotando, né, esses dados. Deixa eu anotar aqui para ficar tudo numa página só. Primeiro que o modelo é SAF, não é Sistema de Amortização Francês. Pois bem, o valor do empréstimo é de R$380 mil. 380 mil reais. Esse é o valor do empréstimo, né? Vamos chamar aqui de E. O prazo é de 5 anos, né? 5 prestações anuais, então 5 anos. E a taxa de juros é de 10% ao ano. Ok? Muito bem. Além disso, ele disse que 1,1 elevado a menos 5, considere isso como sendo 0,62. Tá? E ele pede o valor da prestação. Bom, numa série de capitais, a gente costumou, né, chamar a prestação de R. Tá? Lembra, a gente reserva a letra P para o valor presente. Então, a prestação a gente chama de R. Isso é o que menos importa, né? A letra você bota a letra que quiser, tá? Então, como é que a gente calcula aqui, ó, o valor dessa prestação? Bom, o valor presente, numa série de capitais uniformes, é a prestação R multiplicado pelo fator de valor presente. Tá? O fator de valor atual, né? FVP ou FVA. Tá? Fator de valor presente, o fator de valor atual, ou ainda aquele A, N, cantoneira I, que às vezes aparece A, N, tracinho I. Eu já vi em prova A, N, ponto e vírgula, I. Tudo isso aqui é o mesmo cara. É aquele fator que, se você multiplicar pela prestação, você recolhe tudo no valor presente. Tá? Pois bem, em muitas questões de SAF, ele dá esse fator. Tá? Em muitas questões. Mas em outras questões, isso é característica do CESP, tá, gente? Em outras questões, ele dá o fator da taxa de juros. Ó, a taxa de juros não é 10%. Quanto é o fator de 10%? 1,10, né? Pois bem, em muitas questões ele dá o fator da taxa de juros elevado ao prazo, só que negativo. Só que negativo. Ele dá, no caso, o inverso desse fator aí, né? Ao período. Tá? E aí, como é que a gente lida com isso? Deixa eu botar aqui a observação para ver se você lembra. Acho que na última aula a gente chegou a comentar isso, tá? Vê. Esse fator de valor presente, ele pode ser calculado a partir desse aqui, ó, que é o inverso do fator ao período. O fator da taxa de juros é 1,10. Como são 5 períodos, seria 1,10 a quinta, tá? Mas é o inverso, é com um expoente negativo, tá? Então, como é que a gente calcula esse fator aqui de valor presente, que é tão necessário para a gente aí? Ele vale 1 menos esse fator ao período inverso, tá? Ou seja, esse fator ao período com expoente negativo, que é isso que ele está dando aí, dividido pela taxa de juros da questão. Tá? Se liga aí, ó, vê. Esse inverso do fator ao período, gente, que é o fator do período com expoente negativo, é exatamente essa informação que ele está dando aqui, ó. Estão entendendo, né? É exatamente essa informação daqui. Então, isso é muito comum no CESP. Ele, em vez de dar o FVP direto, ele dá esse aí do expoente negativo. Imediatamente você faz isso. Fator de valor presente é igual. Fator de valor presente é igual a 1
menos 0,62 dividido, quanto é a taxa de juros? 10%, 0,10, né? Não é a taxa percentual, tá? É a taxa de juros, ok? 0,10. Aí você vai calcular, vai conseguir esse fator que a gente queria, que é o fator de valor presente, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aí. 1 menos 0,62, isso aqui daria 0,38, dividido por 0,10, o FVP vai dar igual a 3,8. Pronto. Era tudo que a gente queria, tá? Então, voltando para aqui, o valor presente corresponde aos 380 mil do empréstimo, não é? É igual ao valor da prestação multiplicado pelo fator de valor presente, que a gente calculou aqui embaixo, 3,8, não é? Então, passa o 3,8 dividindo, né? Fica 380 mil dividido por 3,8, isso vai dar igual a 100 mil reais. Então, esse é o valor da prestação. 100 mil reais. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui, ó, ele disse que Marcelo pagará menos de 95 mil reais de prestação. Na verdade, ele vai pagar 100 mil de prestação. Então, o item está errado. Ok? Então, o item está errado. Beleza? Entenderam? Então, se liga nisso aí, ó. Se em vez dele dar o fator de valor presente, que é o que a gente quer, né? Para amarrar o empréstimo com a prestação, ele der o do expoente negativo, né? O fator ao período, só que com o expoente negativo, você vai usar essa observação aqui, ó, tá? Para transformar. Mas eu vou apagar essa tela, tá? Você já tem aí a solução, qualquer coisa, volta o vídeo, deixa eu apagar aqui tudo. Porque eu queria só organizar essa questão de como você calcula esses fatores, tá? Então, deixa eu trazer para vocês aqui. Eu não me lembro se eu cheguei a comentar isso na aula passada, gente. Se eu já comentei, por favor, perdoe aí, vocês avancem um pouco, tá? Mas acho importante. Mesmo que eu tenha comentado, é importante você ver, quem sabe, mais uma vez, tá? É o seguinte, ó, vê só. Quando a gente tem uma série de capitais, isso aqui é importante eu trazer porque muitas questões dependem disso, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, sei lá, vamos botar aqui uma com 4 capitais, tá? 4 capitais. Então, aqui é o valor presente e aqui fica o montante da série, né? Aqui você tem as prestações, ok? As prestações. Pois bem, esse montante é a prestação multiplicado pelo fator de acumulação de capital, tá? Que é o SN cantoneira I, o SN tracinho I, SN ponto e vírgula I, tudo isso aqui é o fator de acumulação de capital, tá? E o valor presente, o que a gente acabou de ver, ele é o mesmo R também, só que multiplicado pelo fator de valor presente, tá? Que é o A, N cantoneira I, ou A, N tracinho I, ou a N ponto e vírgula I, tudo isso é o fator de valor presente. Então, o que mais a gente deseja numa questão disso aí, é que o enunciado nos dê esse fator de acumulação de capital, ou esse aqui, se for com valor presente. Ok? Mas, muitas vezes eles dão, outras vezes eles não dão. Eles dão artifícios para você chegar lá. Ok? Às vezes eles dão uma tabela financeira,
né, concurso para auditor, né, tem muito isso aí, dá uma tabela financeira, quando, né, você consulta lá, entra com o prazo e a taxa, já pega esses fatores prontos, tá? Mas às vezes eles dão somente a taxa de juros para você calcular esse fator. Então, quando ele dá a taxa de juros somente, ó, somente a taxa de juros, no caso I, como é que a gente vai montar isso aí? Bom, é isso aqui que eu queria trazer. O fator de acumulação de capital é a taxa ao período dividido pela taxa. Tá? É a taxa ao período dividido pela taxa. O que é a taxa ao período? Ora, é 1 mais I elevado ao prazo, tirando 1, não é? Virou taxa, dividido pela taxa. Aí você constrói o fator de acumulação de capital. É ruim porque tem essa conta para fazer, né? Mas às vezes eles dão a tabela disso aqui, ó. Não dá a tabela direto do FAQ e do FVP. Dá a tabela de juros compostos. Aí você consegue construir o FAQ assim, tá? Lembrar que ele é a taxa ao período dividido pela taxa de cada período, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que você tivesse uma questão com uma taxa de, sei lá, 3%, tá? 0,03, né? Então, esse seu FAQ seria 1,03, vamos supor que fosse 12 meses, tá? Elevado a 12 menos 1, dividido por 0,03, tá? Às vezes eles dão essa potência direto, ou dão a tabela de juros compostos, para você pegar essa potência, esse valor. Mas não dão a tabela do FAQ e do FVP direto. Tá? É só para você fazer esse trabalho aí, né, e encontrar esse FAQ, tá? Bom, e o FVP? É esse mesmo FAQ, portanto, taxa ao período dividido pela taxa, mais dividido também pelo fator ao período. Ou seja, vai ser isso tudo, o 1 mais I elevado a N, né? Isso é o fator ao período, né? Tirando 1, que é a taxa ao período, dividido por I e dividido por 1 mais I elevado a N, que é o fator ao período. Tá? Se fosse no nosso mesmo exemplo aqui, ó, anterior, o fator de valor presente seria esse 103 elevado a 12 menos 1 sobre 0,03. Até aí é exatamente igual, só que entra aqui embaixo o 103 elevado a 12. Ok? Então, veja, se ele der só a taxa de juros, claro, ele precisa dar ou o resultado dessa potência, ou pelo menos aquela tabela de juros compostos, né? Que você entra aqui com o N e a taxa de juros, né? Então, você tem N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, e aí vai, né? E aqui você tem 1%, 2%, 3%, para juros compostos, para fazer essa conta. Aí você entra lá no 12, no 3%, e entra aqui no 3%, né? Aqui, e entra na linha do 12, tá? E entra aí na linha do 12. Vai lá embaixo, na linha do 12, com esse 3% você pega esse valor. Tá? Então, é uma forma deles não darem o FAQ, nem o FVP, mas você tem que calcular. Ok? Muito bem. Agora, ó, presta atenção nisso aqui, ó, vê. O FVP, observe isso aqui, ó, vou botar aqui de outra cor. Vou botar aqui de outra cor, ó. Só para diferenciar que é outro cálculo, tá? O FVP, ele é a taxa ao período, não é? Ó, aqui, ó.
né? A taxa ao período, que é o quê? O fator ao período menos 1. Né? Então, é o fator ao período menos 1. Dividido por quem? Pela taxa vezes o fator ao período. Tá? Então, olha o que acontece. Se eu pegar esse fator ao período e passar para cima, ele vai com o expoente negativo. Acompanhe esse cálculo, vê. Ele vai com o expoente negativo. E aqui fica o i de baixo, né? Aí, nessa multiplicação, eu tenho que fazer a distributiva, não é? Aí, olha o que é que vai dar. Ó. Vai ficar f ao período vezes o inverso dele, menos, e aqui, f ao período menos, elevado a menos 1, né? Sobre a taxa. Aí, o que acontece? Esse expoente aqui é 1, não é? Por isso não precisa escrever. Mas no produto de potência de mesma base, a gente vai repetir essa base e somar os expoentes. Isso vai dar FAP elevado a 0. Não é? Ó, ficaria assim, ó. Acompanha aí, ó. Ficaria isso aqui, ó, elevado a 0. Menos FAP menos 1 sobre I. Só que, elevado a 0, isso aqui dá 1. Não é? Portanto, finalmente, o fator de valor presente fica 1 menos o inverso do fator ao período dividido pela taxa. Pronto. Isso aí é o que a gente viu há pouco, tá? Então, vamos lá. Situações possíveis. Primeira situação, ele dá explicitamente quanto é o FAC ou quanto é o FVP. Maravilha, já deu, é o que eu queria. Direto para esses cálculos aqui, ó, sem arrodeio. Tá? Ou então, ele dá a tabela do FAC e do FVP, que é uma tabela como essa aqui de baixo. Ó. Só que vai dar direto o FAC, direto o FVP. Maravilha também. Terceira possibilidade. Ele só dá a taxa de juros com o cálculo dessa potência, né? Ou pelo menos essa tabela para você calcular essa potência. E aí você monta o FAC e o FVP. Ok? É o que está no lado esquerdo aí da sua tela. E a quarta possibilidade, ele dá esse fator ao período com expoente negativo, que é o que aconteceu na nossa questão. Lembra quando ele disse, ó, 1,1 a menos 5 igual a 0,62. Pronto. Se ele deu isso, você pega isso e bota aqui, ó. E aí calcula o FVP. Ok? Então isso aí é um resumo das possibilidades que a banca pode proporcionar para você lidar com o SAF. Tá? Desde a situação mais favorável, que é ele já dá o FAC e o FVP, ou então a sua tabela, até a menos favorável. Eu acho que a menos favorável é aqui, ó. Não sei se você concorda, mas esse lado esquerdo, onde você tem que calcular aqui, ó, é pior. Esse daqui é de boa. Não é se ele dá o fator ao período com o expoente negativo, você vai ver a diferença para 1, não é? Ó, aqui em cima, estou falando disso. Ó. A diferença para 1, que é isso aqui, e dividir pela taxa. Tá? É rápido, é fácil. Veja que a gente fez num instante, né? Na questão, 1 menos 0,62, 0,38, dividido por 0,10, que era a taxa de juros. Ok? Então, são essas aí as possibilidades que as bancas podem proporcionar. Tá? Quando eu falo isso, eu estou com o pensamento na banca CESP, tá? Que é o que mais joga com essas coisas aí, desses fatores, tá certo? Eu acho importante você pegar essa tela que está aí nesse momento e estudar isso aí, copiar um resuminho, tá? Estuda isso aí, se ele der a taxa, como é que eu faço? Se ele der com expoente negativo, como é que eu faço? Se ele der o FAC diretamente, melhor. Se ele der a tabela, tá? Para que vocês possam estar preparados para a forma que for. Ok?
Então, acho importante a gente fazer esse comentário, porque isso a gente vai usar aí muito na resolução das questões. Aí já está todo mundo sabendo, nivelado, e daqui a pouco, estou vendo que o tempo acabou, no próximo bloco a gente traz mais questões para vocês.